derreti um açúcar, coloquei aqui uma água e vou fazer uma caldinha para colocar no tabuleiro e colocar as bananas por cima. Vou fazer um bolo de banana. Então, vou deixar aqui derreter todo esse açúcar. Eu já caramelizei. Então, vou deixar dissolver o açúcar. E depois essa água ela vai reduzindo e vai ficar uma caldinha, né? Então, para colocar no tabuleiro. Então, enquanto isso, eu vou já ir batendo aqui os ovos com açúcar. Vou mostrar aqui, bater na batedeira. Então, coloquei na tigela da batedeira 1,5 xícara de açúcar. Essa xícara é mais ou menos de 240 a 250 ml. Mais ou menos essa daqui, essa xícara, né? Então, é xícara de chá. Então, coloquei 1,5 xícara e vou colocar aqui 3 ovos. Eu já quebrei os ovos, já coloquei aqui no prato. Então, 3 ovos. Eu vou bater esses ovos com açúcar por mais ou menos uns 4 a 5 minutos. Até ele ficar um cremezinho bem clarinho, bem branquinho. Eu vou ligar a batedeira. Minha batedeira é comum, né? Bem comum, normal. Já tenho essa batedeira há mais de uns 20 anos. Da Arno. Eu vou ligar aqui e vou bater. Começa com o médio, depois aumenta um pouco no máximo, né? Então, já vou batendo aqui e vou mostrar por 4 ou 5 minutos. Ficou um creme bem batidinho. Aqui minha câmera não tá muito boa desse celular. Mas o ovo e o açúcar ficou um creme bem branquinho. Se bater por 4, 5 minutos, o bolo fica fofinho e cresce. Então, eu bati mais ou menos aqui, esse tempo. Eu vou mostrar também que o tabuleiro que eu tô usando é um tabuleiro redondo. E eu passei uma manteiga nele, vou colocar uma farinha para untar. Vou colocar a calda de açúcar queimada por cima. A calda já tá quase pronta. E vou mostrar o tabuleiro. O tabuleiro é esse aqui. Ele tem... Depois eu vou ver a medida dele direitinho. Mas eu sempre faço o bolo aqui para casa nesse tabuleiro. Lembrando que, né? Se for algum bolo para decorar, para confeitar, tem que fazer 2 massas dessa. 2 tabuleiros desse. E se for para mais pessoas, dobra a receita e coloca num tabuleiro maior, grandão, quadrado, né? Ou redondo mesmo, mas grande. Eu untei aqui com manteiga. Então, já untei com farinha. Aí eu vou colocar a caldinha de açúcar aqui. Por que eu tô fazendo isso? Que eu vou colocar uma banana picadinha aqui. Essa forma ela tá meia torta, tá amassada, mas aí não tem problema não. Na hora de... Vou colocar banana e vou colocar... Vou terminar de bater a massa e vou deixar esfriar aqui. Então, botei a caldinha, vou deixar ela esfriar e vou lá bater o bolo. Vou mostrar o que eu vou colocar lá na tigela da batedeira. Então, eu coloquei aqui, né, os 3 ovos, 1,5 xícara de açúcar. Vou colocar 1 xícara de leite. A xícara, lembrando que é de 200
uma xícara de chá, né? Acho que é 240, 250 ml. Eu peneirei 3 xícaras de farinha de trigo, dessa mesma medida, né? Xícara de chá. Então, de farinha de trigo. Peneirei que aí o bolo fica mais fofinho, se tiver também algum grãozinho, alguma coisa da farinha pelotadinha, então já sai. E vou colocar uma pitada de sal e vou colocar meia xícara de óleo. Essa medida mesmo da xícara de óleo, um pouquinho menos, né, do meio. Aí o óleo. Então vou colocar e vou bater mais um pouco. A farinha de trigo, ela é sem fermento. Aí, se ela fosse com fermento, não precisava colocar mais. Mas ela é sem fermento. Aí vou colocar uma colher de sopa de fermento, mas daqui a pouco. Eu vou misturar isso aqui primeiro. Aí a massa. Depois que coloca a farinha, não é bom bater muito. Eu vou colocar o fermento, uma colher de sopa de fermento e vou misturar. Lembrando também que eu já liguei o forno a 180 graus e é bom deixar aquecendo aí por uns 10 minutos antes de colocar o bolo no forno. 10, 15 minutos. Então já tá lá ligado, eu vou colocar o fermento, vou mexer, vou picar a banana lá na calda e vou entornar essa massa lá no tabuleiro. Coloquei o fermento, uma colher de sopa. Essa colherzinha de pau eu deixo só para fazer essa parte de doce, bolo, geleia, mexer algum recheio, cobertura. Então, dei uma mexidinha aqui para na hora de ligar a máquina, a batedeira não voar. Aí vou dar só uma batidinha aqui e depois que boto o fermento não pode demorar muito para colocar na assadeira. A assadeira já tá aqui, ó, pronta. A calda, né? Eu untei, farinhei, coloquei a calda, coloquei a banana cortadinha dessa forma. Meio enviesado, né? Agora eu vou botar a massa. Vou bater um pouquinho o fermento, aí eu coloco a massa aqui dentro. Massa tá no tabuleiro. A gente dá umas batidinhas assim, ó. Massa sentar. Agora eu vou colocar no forno. Lembrando que eu estou com o lencinho na cabeça. Sempre cozinho assim. Com o cabelo, né, coberto. Então, vou colocar no forno 180 graus. Meu forno já tá lá uns 10 minutos mais ou menos. E depois de meia hora que podemos verificar, né? Para não solar o bolo. Então, vou deixar uns 40 minutos, porque o forno meu é caseiro, né? Então, eu vou deixar uns 40 minutos. Depois eu vou ver se ele vai estar já sequinho. Aí, se ele tiver sequinho, eu deixo mais um tempinho para dourar. No máximo, eu acredito, normalmente eu faço sempre essa massa aqui. Ela dá sempre certo e fica uns 50 minutos, mais ou menos uma hora, no forno, até ficar douradinho. Então, vou colocar lá, pausar o vídeo aqui e mais tarde eu mostro o resultado para vocês. Acabei de tirar o bolo do forno. Ficou exatamente uma hora. Tá fofinho. Eu vou cobrir aqui com um paninho, deixar ele esfriar um pouquinho, depois eu vou virar o bolo para mostrar como é que ficou. Aí já virei, ó. E essa parte que tá branquinha que ficou agarrado um pedacinho na forma, né?
colocar uma canelinha com açúcar por cima e tá bom para servir. Com uma altura boa, ó. Fazem aí. Depois diz como ficou aí nos comentários. Tá? Não deixa de curtir, compartilhar. Muito obrigada e uma boa noite.